Olá! O programa Extra Classe de hoje faz uma reflexão sobre um dos mais complexos conflitos do cenário internacional, o conflito entre israelenses e palestinos. Além disso, você confere o Simples em Movimento e a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora. Frequentemente, o mundo se depara com notícias sobre o conflito histórico entre israelenses e palestinos. O mais recente episódio com repercussão internacional ocorreu no final de maio, quando o exército de Israel atacou uma embarcação turca que levava ajuda humanitária à faixa de Gaza. A ação deixou pelo menos 9 mortos e foi condenada pelas principais lideranças mundiais. O conflito na região envolve interesses econômicos e geopolíticos de outros países, entre eles os Estados Unidos. Para refletir sobre o assunto, confira a entrevista. E nosso convidado é Onofre Santos Filho, sociólogo e professor de Relações Internacionais da PUC Minas. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem. Professor, inicialmente eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores as razões desse conflito entre israelenses e palestinos. As razões são simples, né? Às vezes as pessoas dizem que há motivações religiosas envolvidas na questão. Não existem motivações religiosas. É uma questão simples. Se criou o Estado de Israel em 1948, num território que era antes habitado por maioria de palestinos, né? A ONU criou em 48, dividiu esse território em duas partes, 47% dele para os palestinos, 53% para os judeus, e a partir disso os árabes declararam a guerra a Israel, que se prolonga até hoje. O motivo básico ali é o seguinte: é respeitar a decisão original da ONU de criação de 2 estados, coisa que até o momento Israel não admite neste processo. Certo. Agora, professor, o embaixador da Palestina já disse durante um debate aqui em Belo Horizonte no ano passado que a interferência das grandes potências na região estaria atrapalhando um acordo de paz e estaria escondendo os grandes interesses por trás desses conflitos. Quais interesses seriam esses? Em primeiro lugar, realmente os Estados Unidos têm um interesse específico naquela área, né, por razões óbvias. Aquilo é uma região estratégica, é uma região, na verdade, rica em petróleo e onde, na verdade, grande parte, né, da população árabe é hostil à presença ocidental ali. Os próprios governantes árabes, né, apesar da retórica pró-palestinos, na verdade, nunca tomou nenhuma decisão séria em termos de resolver o problema com Israel, resolver o problema dos palestinos. Tirando fora algum ou outro estado, a maioria deles, na verdade, é aliada norte-americana, né, apesar da população ser contrária aos Estados Unidos, e não tomou nenhuma providência acerca de resolver aquela questão imediata. Portanto, e é claro, como é uma região estratégica e rica em petróleo, vários estados da Europa, como os próprios Estados Unidos, têm interesse que o fluxo de petróleo seja mantido para abastecer o Ocidente. E, nesse sentido, eles dão mais apoio a Israel do que os países árabes. Certo. Agora, esse conflito na região se acirrou após a criação do Estado de Israel em 1948, não é isso? Eu não diria que ele se acirrou, ele quase não existia anteriormente. Você tem um movimento no final do século XIX de retorno dos judeus à Palestina, mas que ainda não se configurava como a necessidade de criar um Estado tipicamente israelense, né? Isso só vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, por causa do problema do nazismo e do Holocausto, quando se decide, na verdade, criar um Estado ali. Quando se resolve, ainda já no final dos anos 30, que o êxodo para Israel torna-se muito alto, começa uma pressão para a criação do Estado. Depois da guerra, essa pressão aumenta ainda mais, e aí sim, né, ele é criado sem consulta aos palestinos, né, e aí sim que começa o conflito mesmo. Mas antes disso, se pode dizer que judeus e muçulmanos não tinham nenhum tipo de conflito, a não ser escaramuças bem localizadas acerca de algum problema específico de terras, alguma coisa assim. Agora, professor, qual que é o problema existente em relação ao controle da faixa de Gaza? Explique, por gentileza, para os nossos telespectadores. É porque, na verdade, o território que foi destinado aos palestinos, ele compreende 2 grandes regiões, né? A Cisjordânia e a faixa de Gaza. E elas são unidas por um corredorzinho, né, separados assim. Quando o Hamas ganhou as eleições no início do ano 2000, e como o Hamas, na verdade, tem a proposta de fazer um Estado islâmico na Palestina e não reconhece Israel, ao contrário da OLP,
que vai acontecer na verdade? Há um conflito entre a OLP e o Hamas passa a controlar a faixa de Gaza e a OLP continua controlando a Cisjordânia. Diante do controle do Hamas da faixa de Gaza, Israel vai fechar e isolar a faixa de Gaza. Certo. E a ONU, em algum momento, já aplicou sanções a esses ataques do exército israelense, como nós vimos no final de maio, aliás, a navios turcos que levavam ajuda humanitária para a faixa de Gaza? Olha, existem várias resoluções da ONU que obrigam Israel, ou que recomendam ou determinam Israel que volte ao território original da partilha. Existem várias resoluções. Sanções não existem pela seguinte razão. Quem aplica sanção é o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho é formado de 15 membros. São 10 rotativos e 5 permanentes. 5 permanentes são Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, França e China. Esses 5 têm direito a veto. Então, só na verdade, pode-se implementar sanções se houver o consenso dos 5. Os Estados Unidos sempre manifestaram que qualquer decisão que fosse impor sanções a Israel, eles vetariam. Portanto, nunca foi votada nenhuma sanção específica em relação a Israel. Por conta dos interesses dele na região? Não sei se é bem por conta dos interesses deles, porque tem um outro problema ligado a essa questão, é que os judeus têm participação política muito ativa na política interna dos Estados Unidos. O Israel tem um lobby muito forte no Congresso americano. E muitas vezes é difícil para o governo americano contrariar esses interesses internos. E é claro, isso associado aos interesses dele na região, dificulta essa aplicação de sanção. Pois é, porque o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assumiu o cargo dizendo que estava inclinado em buscar uma solução para o conflito na região. Mas até agora nós não temos visto uma posição firme do presidente dos Estados Unidos, não é? Ou seja, a política externa norte-americana ela tem um padrão que ela pode ter algumas variações se estão republicanos ou democratas, mas ela não muda basicamente a estrutura dela se relacionar com o restante do mundo. Portanto, a posição de Barack Obama em relação ao conflito israelense é a mesma posição que sempre o governo norte-americano manteve em relação a ele. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre esse assunto. Vamos lá? A posição geopolítica estratégica entre 3 continentes, a água e as reservas de petróleo da região conhecida como Palestina, no Oriente Médio, historicamente despertaram o interesse de muitas nações e geraram diversos conflitos desde a antiguidade. Em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, que levou à morte milhões de judeus, a ONU aprovou a partilha do território em 2 estados, um judeu e outro árabe. Em 1948, foi criado o Estado de Israel. Para os palestinos, restaram a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e a luta para ocupar o seu território e construir uma nação soberana. Antes havia uma nação soberana, uma nação palestina. Depois, em 1948, ficou decidido que haveria uma migração de cidadãos judeus para o Estado de Israel. Então, essa terra seria dividida entre os 2 povos, em uma partilha equitativa, porque havia muito mais cidadãos palestinos do que cidadãos judeus. Então, deveria que ser repartido equitativamente. Ao longo das décadas, o Estado de Israel foi ocupando espaço, e esse ocupar espaço como que enforcou a presença dos cidadãos palestinos naquela região, e eles foram empurrados para o mar, ali na faixa de Gaza, e empurrados para o deserto, ali na Cisjordânia. E isso é uma coisa inaceitável. Agora, se aquilo que foi acordado anteriormente fosse respeitado, haveria muito mais sossego naquela região. Aparentemente, foram dados 14 mil quilômetros para 650 mil judeus e 11 mil quilômetros quadrados para 1.200.000. Isso, aparentemente, é uma injustiça. Eu digo aparentemente, e isso nos livros didáticos de hoje, dizendo que isso é injustiça. Mas se nós examinarmos mais proximamente, nós observamos o seguinte, que esses 14 mil quilômetros quadrados decididos pela ONU, foi a ONU que para os judeus, nada mais, nada menos de 11 mil quilômetros, 60% do território é o Negev, é deserto.